Olá, sou o pastor Fernando Gonçalves, um dos pastores na Leroy Global. Estou aqui para uma reflexão. Tornar-se um adulto emocionalmente saudável. Esse é um tema do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, um livro que foi escrito em 2003 para lideranças de igrejas. E a partir de uma experiência, várias conferências, o autor ele observou um grande avanço na questão da maturidade emocional. E a gente vai lidar a partir da perspectiva desse autor. Eu tenho um trilho que eu gostaria de inserir nessa nossa leitura, que conversando sobre maturidade, sobre ser maduro emocionalmente e também na espiritualidade, a gente parte de um lugar que é um lugar que não somos perfeitos, não alcançamos, o apogeu, a completude do assunto que a gente vai conversar. E eu quero, a partir do apóstolo Paulo, trazer esse entendimento. Ele fala isso em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu quero ler esse trecho das Escrituras junto com vocês. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, não que eu já tenha recebido, prossigo para conquistar e não julgo havê-lo alcançado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim. São frases aqui do apóstolo Paulo, expressando alguém que entendeu como a verdade em Jesus, e ele foi inserido nessa verdade, ele está sendo ajustado nessa verdade. O autor Emmett White, ele traz o clímax dessa expectativa de Paulo para a ressurreição, para o momento ápice da regeneração, a partir do momento em que a gente recebe o Cristo, o nosso amado, pelas nuvens, na nossa visão escatológica. E a partir dessa perspectiva que eu quero lidar com esse assunto. Esse autor ele traz, logo no início do livro, uma experiência pessoal que traz um cenário de um cuidado emocional. Ele fala que ele estava em um dos seus cultos lá em Nova York, ele pregava em 3 cultos antes do almoço, 2 em inglês, 1 em espanhol. E ele fala que um pastor, amigo dele, apresentou a igreja dele para um casal de amigos. Esse casal ele esteve nesse domingo, em especial lá na igreja dele. E aí ele fez os 3 cultos e esse casal ele sinalizou que queria ter um tempo com o pastor. E o pastor, de antemão, constrangido, pensando no convite daquele pastor, na indicação desses amigos, de como esse pastor teria essa experiência, esse feedback desse casal em relação à igreja, em relação à recepção que teve, ele convida esse casal para almoçar na casa dele. E ele fere, já a partir dessa experiência, uma primeira questão emocional. Ele já tinha ministrado em 3 cultos, ele estava com a sua família ali na igreja, e ele sabia que a sua esposa, ela queria almoçar com ele, queria ter um tempo de descanso com ele, com a sua família. Ele fala em algum momento do livro que ele tem 4 filhos. Eu não sei exatamente nesse testemunho quantas filhas eles já tinham nesse período, mas ele tinha uma filha bem pequena, de 4, 5 aninhos. Então esse casal se apresenta a eles e ele anuncia ali para a esposa que ele tinha feito esse convite, já percebe uma atenção emocional ali com a sua esposa, mas eles vão até a residência, preparam o almoço e acontece algo inusitado. Ele fala que nesse casal o marido é uma daquelas pessoas que emendam um assunto após o outro. E ele falou que foram cansativas horas onde eles não conseguiam conversar. Apesar de eles estarem ali em 2 casais, 4 pessoas, e só aquele homem falava. Ele falava da sua vida pessoal, do trabalho, da igreja, e emendava um assunto no outro. Quantos de nós já teve essa experiência de conversar
com pessoas que roubam a cena e a gente mal consegue expressar aquilo que a gente deseja, né, durante a comunicação, ali, a conversa. Ele percebeu que a sua esposa ficou inquieta, né, e ele não desejava estar ali, mas ele sufocava aquele sentimento, atuava ali, mudava o seu rosto para que aquele casal não percebesse, mas com extrema insatisfação, ele passando por aquela situação. E no livro, ele já traz uma reflexão que ele fala que ele aprendeu a duras penas, que não se pode ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Embora pastor de uma igreja em crescimento, ele fez o que a maioria de nós faz, que é evitar conflitos em nome do cristianismo, ou para defender a aparência de algo. Ignora a raiva, a tristeza, o medo, sufoca, entulha essas coisas. Usa a religião, né? Usa o próprio Deus para fugir de Deus, tá? Daquilo que ele está trazendo como incômodo no coração, que o Espírito Santo está sinalizando para a gente. E é viver sem prestar atenção aos limites. Ele já sinaliza essas verdades aqui no seu livro. Mas ele sustentou toda aquela situação. Em determinado momento, a sua esposa ela percebeu a ausência da sua filha pequena, depois de algum tempo de conversa. Então, ela já se levanta irritada, ele percebe a condição emocional da esposa, e ela começa a procurar nos quartos, pela casa, muito silêncio, né, que foi o que despertou essa atenção dela, e de repente ela vem já com um semblante demonstrando preocupação na sala, e fala: nossa filha sumiu. E aí vem aqueles segundos de silêncio e o medo, né? Na casa tinha uma piscina. Eles vão até a piscina e o inesperado, né, o temor, ele tinha acontecido. Graças a Deus, não foi nada fatal, mas a bebê ela tinha descido a escada da piscina e ela estava na ponta dos dedos do pé, se apoiando ali, levantando. Ele fala no livro que ela estava só com o queixinho e o nariz para fora da água ali, para se manter viva. Ele nem sabe por quanto tempo essa garotinha passou por aquela situação. E outros encontros e outras situações que esse pastor entrou, foi desenvolvendo problemas emocionais. Até o momento em que ele estava no seu quarto, certo dia, e a esposa ela entra no quarto e fala: olha, eu sinto falta da minha vida de solteira. Eu era muito mais feliz quando era solteira. E eu não vou sustentar esse meu relacionamento com você. E não é só isso, tem outra coisa. A igreja que você pastoreia, eu não faço mais parte dela. Eu não vou mais participar dos cultos. E aí traz esse momento emocional para ele. O autor ele escreve esse livro a partir dessas crises, dessas experiências. E é a partir desse trilho que a gente vai lidar com esse assunto de como tornar-se um adulto emocionalmente maduro. Tem um pastor, né, o René Kivitz, ele traz de uma forma prática para a gente o que é maturidade e o que é imaturidade. 4 pontos. E como maturidade, esse pastor ele fala que maturidade é a consciência com que você conduz a sua vida. Você tem solidez nos seus compromissos, você tem profundidade em suas convicções, você tem afetividade e intimidade nos seus relacionamentos. E aí ele fala também de imaturidade. E ele já começa com algo que contradiz a afetividade e a intimidade na pessoa madura em seus relacionamentos. Ele fala que somos superficiais nos nossos relacionamentos, quando somos imaturos. Que a gente possui uma fragilidade muito grande. E essa fragilidade, ela polariza aquilo que a gente sente. Né? O imaturo ele é muito sensitivo. Então, ora, ele acredita muito, acredita em tudo, está lá no ápice. E outra hora ele não acredita em nada. Ele se doa muito ou ele não se doa. Ele se compromete mais ou não se compromete. É uma vida instável, constantemente instável. A gente percebe como esses dois papéis, da maturidade e da imaturidade. E o autor, para ele trazer, né, uma fala de Jesus sobre o homem
adulto, né, sobre o adulto emocionalmente maduro, ele traz um estereótipo de quem a gente é como cristão, como igreja. É o estereótipo do crente imaturo. Ele usa um exemplo de uma jovem que se chamava Jéssica, uma mulher que se chamava Jéssica, ela era uma gerente, ele fala que ela era muito competente, e ela no seu ambiente de trabalho, ela conversou com o seu superior, e o seu superior ele iria sair em viagem para visitar os clientes mais importantes. E aí, então ele chama Jéssica até a sala dele, e ele fala para ela escolher os melhores dias e horários para acompanhar ele nessa visita, né? E aí pede para mandar um e-mail, para eles agendarem e acertar tudo para que ela conheça esses clientes importantes. Então, passa-se ali alguns dias, ela manda um e-mail para esse superior e ela não tem resposta. Então, ela liga para esse superior e ali, alguém que atende em nome desse superior, consulta a agenda dele e fala para a Jéssica, Jéssica, o superior ele não precisa dos seus serviços nos próximos dias, vai ser importante, né, que você esteja com ele nesses próximos dias, porque ele já está com a agenda completa. E aí ela esconde, ela sufoca todos os seus sentimentos e responde numa voz agradável, muito obrigada, ok, eu entro em contato depois. Ela desliga o telefone. Eu queria reforçar que esse é um estereótipo de quem é um cristão imaturo. Então ela começa a lidar com essa frustração. Então ela começa a orar a Deus. Uma das observações que o autor fala sobre Jéssica é que ela é uma pessoa comprometida com Deus. Ela começa a orar, começa a buscar a partir do entendimento que ela tem sobre as Escrituras, e ela fica um período ali até que ela entende algo. E ela entende que Deus fala para ela que está tratando uma persistente teimosia no caráter dela. Então ela tem esse entendimento e aí ela responde a partir de atitudes. E ele classifica algumas atitudes dela como um afastamento em relação aos funcionários daquela empresa, começa a se afastar das pessoas, entende que ela já não se encaixa mais, que ela não tem mais possibilidade de crescimento naquela empresa, reduz o seu relacionamento com as pessoas, né? E aí depois de algum tempo ela já está em outra empresa, trabalhando num outro lugar. Por que eu ressaltei, né, reforcei que eu entendo que ele colocou essa Jéssica como o estereótipo da igreja, de pessoas imaturas? Porque muitos de nós, a gente, ao invés de permitir que as escrituras elas leiam as nossas vidas, a nossa leitura, e a gente entenda o texto no seu contexto original, o que ele diz ali para as pessoas ou para um povo envolvido no texto, e a gente enriqueça o nosso repertório de escrituras, né, trazendo um contexto maior, um entendimento maior sobre quem é Deus, sobre o que ele diz, como ele se relaciona com os seus filhos, a gente começa a decorar, a gravar frases que são utilizadas em momentos específicos, né? E como que a gente sabe que ele está lidando com esse sentimento? Porque a resposta do esfriamento da Jéssica, né, o comportamento dela, justifica que ela teve uma leitura errada. Então esse entendimento de que Deus está tratando com uma insistente teimosia foi algo criado pela experiência e a frustração emocional dela. Não era uma frase do próprio Deus. Ele faz até algumas perguntas, né? Que suposições ela fizeram a respeito do seu superior ou a respeito dessa pessoa que atendeu em nome dele. O que ela deveria ter feito para evitar esse sofrimento ou para preservar as suas relações no trabalho, o seu lugar no trabalho e continuar em ascensão, em crescimento. Ele fala assim que Jéssica, ela é comprometida no seu relacionamento pessoal com Jesus. O problema, entretanto, é que o seu relacionamento pessoal com Jesus não exclui o relacionamento com as pessoas, de uma forma emocionalmente madura. Em vez disso, ela faz mau uso da verdade bíblica também. Então, o Agostinho, um dos pais da igreja, ele define o pecado como o estado de estar sucumbido em si mesmo. Então, em vez de usar o poder dado por Deus para nos orientar para Ele e para o próximo nos nossos relacionamentos, nós apontamos
essas frustrações e essa experiência emocional para dentro. Nós só temos olhos para dentro de nós. Esse pecado, né? Lá no Éden a gente já decidiu andar sozinho, ser autônomo, decidir naquilo que é verdade, naquilo que não é verdade, a partir do fruto do conhecimento do bem e do mal. É uma das perspectivas da queda no jardim. Então o autor ele traz essa experiência para a gente entender a questão da maturidade emocional, de que a gente só cresce também espiritualmente, sai de um estado de estagnação, quando a gente percebe esse crescimento, né? essa condição de um crescimento nas emoções. E ele traz, ele traz categorias de diferentes situações emocionais. Então, a primeira ele considera como bebê emocional. O que é ser um bebê emocional? É ser movido por uma gratificação instantânea. É usar os outros para atender às minhas necessidades. Ele também tem a categoria da criança emocional. A criança emocional, elas estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam, tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. A gente percebe esse tipo de comportamento a partir dessa categoria que o autor chama de criança emocional. Fala também de adolescentes emocionais, que são aqueles que se sentem ameaçados e ficam amedrontados com as críticas. Quer dizer, eu vou às alturas quando eu recebo um elogio, mas eu desço às profundidades e me sinto amedrontado e ameaçado quando eu sou criticado, quando não concordam comigo. Né? Então ele traz características de ser extremamente críticos e opiniáticos. Sempre eu tenho uma resposta, eu tenho uma palavra final para tudo, adolescentes emocionais. E por fim, o adulto emocional, que reconhece, administra e assume responsabilidade por suas ideias e sentimentos, respeitam os outros sem ter que mudá-los. Isso é incrível. Dar espaço para que os outros cometam erros e sejam imperfeitos. Tem a capacidade de resolver conflitos de forma madura e de negociar soluções que levam em conta a perspectiva dos outros. É questão de respeitar a forma singular do outro, de não tentar, a partir do meu serviço, da minha liderança, fazer pessoas parecidas comigo, né? Mas respeitar que o processo, a história, o repertório, a linguagem daquela outra pessoa. E ele traz essas qualidades na categoria de um adulto emocional. Ele fala também sobre o reconhecer a singularidade e a separação de cada pessoa. Isso como algo essencial para a maturidade emocional. E ele trata desse assunto trazendo o exemplo do casamento dele, início do casamento dele. Ele fala que quando ele casa, ele assume ali diante da família e dos amigos que agora somos um. Mas ele fala que o emocional dele, ele entendia que esse somos um, ele e a esposa, na verdade, o um era ele mesmo. E ele exemplifica isso a partir de uma frase. Ele fala assim: não posso deixar de experimentar a vida comigo no centro do meu universo. Com os olhos observo o mundo, com os ouvidos ouço o que está acontecendo. Posso apenas sentir, querer e experimentar o que estou sentindo, querendo e experimentando. Naturalmente, quero que as pessoas ao meu redor desistam de si mesmas e se tornem o que eu quero que elas sejam. Eu até ajo da mesma forma em meu relacionamento com Deus, saindo da minha espiritualidade como se eu fosse o centro do universo. É uma expressão daquele que é imaturo. E aí ele fala que, no momento em que ele escreve esse livro, ele tem ali uma declaração de direitos que fica na geladeira da família. E nessa declaração de direitos ele coloca ali alguns valores. Eu quero listar algum deles para vocês, que é espaço e privacidade, o poder ser diferente, o poder discordar, ser ouvido, ser levado a sério, ter o benefício da dúvida, ser informado da verdade, ser consultado, ser imperfeito, poder cometer erros, ter um tratamento cortês e respeitável, e também ser respeitado.
né? Ele tinha ali na geladeira dele, com a expectativa, né, de despertar esse crescimento da maturidade emocional. E aí ele aponta, né, para a gente trazer de Jesus essa fala e essa observação para tornar-se um adulto emocionalmente maduro, numa experiência de Jesus. Ele lida isso como uma cultura para nós, né, individualmente, como igreja, né, que também somos, né, nós. E ele fala assim que a profunda e contemplativa vida de oração de Jesus com seu Pai resultou numa presença contemplativa com pessoas. Da mesma forma, devido ao nosso tempo contemplativo com Deus, nós também somos convidados a estar piedosamente presente com as pessoas, revelando sua beleza a si mesmas. Ele fala que Jesus se recusou a separar a prática na presença de Deus da prática na presença das pessoas. Quando ele foi colocado contra a parede para separar essa união inseparável, Jesus ele se negou. E ele resumiu toda a Bíblia para nós. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, muito conhecido, versículos 37 a 40, quando Jesus diz: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o maior e é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, um dos maiores presentes que podemos oferecer para o mundo é sermos adultos emocionalmente saudáveis, que amam devidamente as pessoas. Para isso, além do poder de Deus, precisamos assumir um compromisso em aprender, crescer e romper com padrões doentios e destrutivos. Essa disposição é tudo o que Deus pede de nós. Então, o autor ele traz essa experiência de Jesus, né, de aquilo que a gente entende como ser integral na presença do Pai. Toda a minha vida é importante para Ele. As minhas experiências com Ele, a forma que eu me relaciono com Ele na presença dEle em oração, onde eu me encontro com Ele, eu ouço a sua voz, a gente traz isso para o natural. Assim como na oração que Ele nos ensinou, né? Seja feito na terra como é no céu. Tudo que a gente tem de experiência com Ele se transborda no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa relação com o outro. Então, uma forma de crescer espiritualmente é ter atenção no nosso crescimento emocional. E o termômetro para esse crescimento emocional são aquelas 4 categorias, as nossas respostas em relação à vida, e ao observar a nossa resposta em como nos relacionamos com as pessoas, né? Fica aqui a nossa reflexão para enxergar, ouvir a expressão da nossa emoção, de quem a gente é. Não entulhar os nossos medos, né? Aquilo que a gente não deseja, aquilo que está sufocando a gente. Respeitar a nossa vida, ter um comprometimento conosco e com o próximo. Ele até nesse mesmo capítulo lida e entendemos como os filhos, semelhantes a Jesus. E o nosso semelhante também é um filho semelhante a Jesus. E a gente se relaciona com essas pessoas a partir dessa perspectiva. E Jesus está entre nós nesse relacionamento. A partir dessa perspectiva a gente vai respeitar, a gente vai lidar com aspereza com o outro, a gente vai ser gentil. E a gente vai dar o mesmo valor para ele, como no mandamento, do valor que a gente dá para a gente. Então, a gente pode ter influência, a gente pode servir, liderar, e a gente pode ter uma vida pessoal transbordante da presença de Deus. É a gente quem decide. A gente tem isso se a gente quiser. Nosso crescimento, nossa maturidade emocional, ela é resultado desse nosso compromisso. Esse compromisso que a gente tem com a gente, com a nossa saúde emocional. Né? Então a gente pode dizer que persistir, como o apóstolo Paulo diz, né, no entendimento, lá no começo, quando eu li Filipenses, é que ele persiste na direção de um conhecimento mais profundo de Deus. Tem um autor, Ellen G. White, que nessa porção de Filipenses 3, 12 a 14, ele entende que o apóstolo Paulo ele se sentia abraçado por Jesus.
e conduzido por Jesus para a ressurreição. Um abraço que não se solta, que a gente não quer perdê-lo de vista. E lidando com essa expectativa da ressurreição e da redenção, na nossa perspectiva escatológica. Mas lidando também com a nossa saúde emocional, que é a forma que reagimos às exigências, desafios e mudanças da vida, e o modo como a gente harmoniza as nossas ideias e as nossas emoções. A gente aprende a lidar, né, com esses sentimentos e a compreender, a descobrir essas coisas e trazer o equilíbrio entre a nossa espiritualidade e o nosso sentido emocional. Ter esse compromisso com a gente mesmo, o autoconhecimento e o conhecer a Deus e recebê-lo e ir até a presença dele. Trazer tudo isso de forma madura para as nossas vidas. Então fica aqui a nossa reflexão. Você faça esse compromisso consigo mesmo, com a sua saúde emocional, prestando atenção se você tem desejado que as coisas elas estejam de acordo com as suas próprias vontades, você sendo o centro das situações, se você tem, né, tido alguma instabilidade emocional quando é criticado, ou quando percebe que as pessoas não pensam como você, talvez um sentir mudar a vida do outro, eu preciso mudar a vida do meu cônjuge, mudar a vida dos meus filhos, das pessoas que eu me relaciono, para que eles sejam mais parecidos comigo, com a minha expectativa sobre a vida deles. É entender se existe esse tipo de situação, se eu sou muito crítico, se a minha palavra é tão importante para que as pessoas elas mudem aquilo que elas pensam, em detrimento das verdades que eu digo. Todas essas questões imaturas, entender esse termômetro. Eu estou me afastando das pessoas quando eu sou criticado, ou quando eu me sinto medo, me sinto rejeitado, né? Ou eu me mantenho no meu lugar. Eu vou a altas alturas, né? E me sinto muito bem quando as pessoas me elogiam, e eu fico profundamente triste, até deprimido, quando eu recebo uma crítica. Refletir sobre essas coisas. Ou eu tenho estar no estado de autoconhecimento, de aceitação, se perdoando, perdoando os outros, permitindo que as pessoas que estão perto de mim, permitindo a mim mesmo que eu erre, que eu aprenda com esses processos, que eu aceite o perdão de Jesus para a minha vida, que eu me perdoe pelas minhas fragilidades, reconhecendo a minha humanidade e a divindade de Jesus em mim. Né? Então, a partir dessa reflexão, que a gente entenda a necessidade de aderir a esses processos e de se envolver, se comprometer intimamente, profundamente com eles. Pai, obrigado, Senhor, por essa reflexão. Eu entrego aqui a minha vida, peço que o Senhor me faça cada dia mais ensinável, mais comprometido com a minha área emocional, amadurecendo, e com a minha espiritualidade, nessa busca de ter um relacionamento mais próximo com você e ser mais parecido com Jesus, que eu tanto admiro. Seja assim na vida dos meus irmãos também. Deus te abençoe você, abençoe aqueles que estão próximos a você, que você se relaciona, que você transborde da presença de Jesus, seja muito feliz na sua vida também, nos seus relacionamentos, principalmente nos seus relacionamentos. Deus te abençoe, até a próxima.